Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos hoje na 15ª semana do tempo comum desse ano B. E nós vamos meditar hoje o Evangelho de Marcos, que se encontra no capítulo 6, nos seus versículos de 7 a 13. A palavra de Deus diz assim: Ele chamou os 12, começou a enviá-los 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. Mandou que não levassem nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro à cintura, mas que calçassem sandálias e não usassem 2 túnicas. Dizia-lhes ainda: quando entrardes numa casa, permanecei ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saí de lá e sacudi a poeira dos vossos pés, para que sirva de testemunho contra eles. Eles então saíram para proclamar que o povo se convertesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo numerosos doentes e os curavam. Vamos lá, quero trabalhar com você alguns detalhes desse evangelho que é rico em detalhes, para a gente poder entender algumas coisas. Já começa no versículo 7 dizendo que Jesus os enviou 2 a 2. É interessante, eu quero começar com uma frase de São Gregório. São Gregório vai dizer que Jesus envia 2 a 2 porque são 2 os mandamentos do amor. Ou seja, amor a Deus e amor ao próximo. São 2 os mandamentos da caridade. O Senhor, vai dizer São Gregório, quer sugerir através desse evangelho e através desse envio 2 a 2, que aquele que não tem caridade para com o outro não deve se colocar no ministério da pregação. Ou seja, se eu amo a Deus, mas não amo aquilo que São João vai dizer, mas não amo o irmão que eu vejo, se eu amo a Deus que não vejo e não amo o irmão que eu vejo, eu sou um mentiroso. Então, para evangelizar, para entrar no ministério da pregação, para ser enviado por Deus, eu preciso ter 2 coisas e 2 decisões no coração: o desejo de amar a Deus e de amar o próximo. A melhor e maior forma de amor para com alguém é permitir que essa pessoa conheça o Evangelho de Jesus Cristo. A maior forma de caridade é proporcionar ao outro conhecer Jesus Cristo. Então só se prega o Evangelho, só se ministra o Evangelho, só se anuncia o nome de Jesus quando o amor que eu tenho por Deus transborda sobre a vida do irmão. Quando o meu único interesse em pregar o Evangelho é o amor ao outro, para que ele conheça Jesus e seja salvo. Aquele que crer e for batizado será salvo, vai dizer Jesus no Evangelho de Marcos. Então, qual que é o interesse do evangelizador? Qual que deve ser o interesse do pregador da palavra? Querer que o outro seja alcançado pelo Evangelho, seja alcançado por Jesus, seja alcançado pela salvação de Deus. Então, o que deve mover um pregador, o que deve mover um missionário é simplesmente o desejo de fazer Jesus amado, conhecido e ao mesmo tempo o amor aos irmãos. Então, o que me leva a pregar o Evangelho a você é o amor que eu tenho a você para que você conheça Jesus e conheça a salvação de Deus e seja alcançado por essa salvação de Jesus. Então, vai dizer São Gregório que Jesus envia 2 a 2 porque são 2 os mandamentos da caridade. Então, eu amando o irmão, estou amando a Deus. Eu amando a Deus, esse amor a Deus precisa transbordar sobre a vida do outro. Então, somos enviados 2 a 2 porque precisamos amar a Deus e amar o próximo. Evangelização que não tem intenção de amar o outro não é evangelização, é autopromoção. Então a minha intenção deve ser sempre levar o outro a crescer no amor de Deus. Agora existem outros detalhes no Evangelho, por exemplo. Mandou que não levassem nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro à cintura, mas que calçassem sandálias e não usassem 2 túnicas. Esses detalhes do versículo 8 são importantes porque eles nos fazem lembrar de algo que já aconteceu lá no livro do Êxodo, quando o povo ia deixar o Egito em direção à terra prometida. Quando Jesus diz isso, na verdade Jesus quer nos lembrar o essencial para a nossa vida quando nós nos colocamos na estrada da vontade de Deus. Então eu vou ler Êxodo 12,
Êxodo, capítulo 12, versículo 11, diz assim. Êxodo 12, 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Assim devereis comê-lo, a Páscoa, às pressas, antes de sair do Egito, com os cintos na cintura, os pés calçados, o cajado na mão, e comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é passagem do Senhor. Então, seja, toda evangelização é uma passagem. Toda evangelização, todas as vezes que eu prego o evangelho, eu devo ter no coração que eu estou tirando um povo da escravidão do Egito e levando esse povo para a terra prometida. Por isso que Jesus recorda os mesmos detalhes da Páscoa feita às pressas lá no Egito, porque eles sairiam da escravidão para um caminho de terra prometida. Todas as vezes que o Senhor nos envia a pregar o Evangelho, nós estamos saindo com um povo de um caminho, de uma terra de perdição, de pecado e escravidão, rumo à terra prometida. Isso quer dizer para nós que nós precisamos viver e ser assistidos pela providência de Deus. É isso que Jesus quer dizer aqui. Ele nos acompanhará com todos os detalhes, a ternura da sua providência. E mais, Deus acompanha, como eu estou dizendo que Deus acompanha com a sua providência, nós continuamos. Se nós pegarmos, por exemplo, o livro do Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, diz assim: Ele te humilhou, fazendo-te passar fome, e depois te alimentou com maná, que nem tu nem teus pais conheciam, para te mostrar que não só de pão vive o ser humano, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Então, Deus nos acompanha com a sua providência. Nós nos colocamos ao serviço do seu evangelho e o Senhor vai cuidar das nossas necessidades materiais, espirituais, nos dando o maná de cada dia para nos alimentar. E mais, se continuarmos no livro do Deuteronômio, capítulo 29, agora versículo 4, a palavra de Deus diz assim: No entanto, por 40 anos vos conduzi através do deserto. Esse vos conduzir através do deserto é como um pastor que conduz as suas ovelhas, que tem cuidado pelas suas ovelhas, que é a própria providência das suas ovelhas, que presta atenção em todos os detalhes. É o que o Senhor está dizendo, que da mesma forma que nos conduziu durante 40 anos no deserto, vai dizer a palavra, por 40 anos vos conduzi através do deserto, ou seja, cuidando de todos os detalhes, sem que vossas vestes envelhecessem pelo uso, nem os calçados se gastassem em vossos pés. Olha o detalhe da palavra de Deus. As nossas vestes por 40 anos não se desgastaram e nem as nossas sandálias, nem os nossos pés ficaram inchados caminhando 40 anos no deserto. Para dizer que Deus está no controle de tudo, Deus está cuidando de tudo, a sua providência nos envolve para que nós nos coloquemos ao seu serviço, ao serviço do anúncio do Evangelho. E tem outros detalhes aqui importantes também. Jesus vai dizer assim: não leve para o caminho a não ser um cajado. Por que o cajado? A importância do cajado, tanto aqui quanto lá no Antigo Testamento. O cajado era esse instrumento, esse bastão, sobre o qual se apoiava o viajante. Então, quando ele tinha que subir montanhas, descer montanhas, andar pelo caminho, em vales, ele se apoiava sobre o cajado para, ao descer ou ao subir, não cair. E ao mesmo tempo, o cajado era uma arma para espantar e vencer os obstáculos do caminho, ou seja, afugentar os animais peçonhentos, lutar contra os animais que poderiam atentar contra a própria vida do viajante. Então ele se apoiava sobre esse cajado, que era segurança e ao mesmo tempo uma arma para lhe defender. E é também o símbolo do poder de Deus. Se nós pegarmos Êxodo capítulo 4, versículo 17, nós vamos ver que o cajado aqui é símbolo também do poder de Deus. Olha o versículo 17. Leva contigo esta vara, o Senhor dizendo a Moisés, é com ela que deverás realizar os sinais. Então Moisés realizava com seu cajado, com a sua vara, os sinais do poder de Deus. Então o cajado se tornou sinal do poder de Deus. E para nós cristãos, ele prefigura a cruz. Então o que nós deveremos levar para o caminho da evangelização? Apenas o nosso cajado, que é a cruz de Cristo.
A cruz de Cristo é o nosso cajado. Sobre ela nós nos apoiamos para não cairmos, com ela nós afugentamos os animais peçonhentos, Satanás, com toda a sua corja de demônios, afugentamos o mal, nos apoiamos sobre ela, nos protegemos com ela e ao mesmo tempo com ela realizamos todos os sinais que devem acompanhar a nossa evangelização. É Jesus que prometeu em Marcos capítulo 16, e o Senhor realizava sinais confirmando a pregação dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Então, o cajado representa aqui o poder de Deus, a cruz de Cristo, e com a cruz de Cristo nós somos enviados. É interessante que quando a igreja envia um missionário, quando ele vai ser enviado para uma missão nova, geralmente no rito de envio do missionário, ele também recebe uma cruz, que é o sinal do poder de Deus, é o sinal que ele vai se guardar, se proteger, defender como cajado, e é com a cruz de Cristo que ele inicia a sua missão, pregando, como vai dizer São Paulo aos Coríntios, o Cristo crucificado. E mais, temos outros detalhes aqui que são importantes. Por exemplo, já falamos então do cajado, nem pão, nem sacola, porque o próprio Senhor é que vai nos alimentar, nem dinheiro à cintura, mas que calcem sandálias e não usem duas túnicas. Vamos lá. As sandálias, na Sagrada Escritura, são necessárias para quem parte. Se nós pegarmos Efésios, capítulo 6, versículo 15, olha o que diz a palavra de Deus. E os pés calçados com o zelo em anunciar a boa nova da paz. Então a sandália é usada, como são belos os pés do mensageiro, a sandália é usada para aqueles que partem para o anúncio do Evangelho. Interessante que aqui em Efésios usava-se uma sandália de couro, ao mesmo tempo com as garras debaixo da sandália, umas garras de ferro, porque era para os grandes combates. Então a sandália fazia com que a pessoa ficasse fixada na terra, e na grande guerra, no grande combate, no exército, a pessoa quando ela fosse empurrada, ela não caía, porque ela estava firmada com as sandálias no chão. Então São Paulo vai usar essa mesma sandália para dizer que na nossa guerra da evangelização, porque quando saímos para anunciar o Evangelho, realmente é uma grande luta, uma grande guerra. Nós precisamos estar calçados com as sandálias do anúncio do Evangelho, que não vai nos permitir cair e sermos esmagados pelos inimigos. E também a sandália é o símbolo da liberdade de ir e vir, como se fosse um bilhete, uma carta de permissão para a gente ir e vir em total liberdade. Isso nós encontramos em Lucas 15, por exemplo, naquela passagem do filho pródigo. O pai dá para esse filho uma sandália. Um par de sandálias, né? Lucas 15, versículo 22 diz assim, vamos lá. Versículo 22 diz: Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Ou seja, a sandália é o símbolo da liberdade. Estar sem sandália aqui é o símbolo da escravidão. O filho estava sem sandália porque tinha se tornado escravo do próprio pecado, do Senhor que deu os porcos para ele cuidar. Ele voltando para casa, ele recebe as sandálias da liberdade de ir e vir. Agora ele pode andar na casa do Pai à vontade, porque a casa do Pai é também a sua casa. Ele tem total liberdade. Então, quando colocamos sandálias nos pés para o anúncio do Evangelho, é o Senhor dizendo: você tem liberdade para andar o mundo inteiro, para ir e vir, como Deus é livre para anunciar o Evangelho. Interessante, tem uma passagem muito bonita do profeta Isaías 11:15, que diz assim, profeta Isaías, capítulo 11, versículo 15, que vai falar também dessas sandálias, diz assim, o Senhor fará secar o golfo do mar do Egito, levantará a mão contra o rio Eufrates, com seu sopro ardente. Então o Senhor que vai cuidar das coisas, vai fazer secar o mar, vai levantar a mão contra o rio Eufrates para que nada atrapalhe aquele que vai passar, com seu sopro ardente, para reduzi-los a 7 filetes de água, ou seja, que pequenos filetes de água que não atrapalhe o missionário, o viajante. E mais, que uma pessoa, para reduzi-lo a 7 filetes de água, que uma pessoa atravessa de sandálias.
que tem liberdade para ir e vir e nada pode atrapalhar e roubar a liberdade desse missionário. E por fim, quero terminar com essa palavrinha. Por que Jesus fala para não levar 2 túnicas? Como se uma túnica só bastasse, e realmente uma única túnica basta. Aqui o termo grego, para falar dessas túnicas, o grego ele não dá margem nenhuma para falar como se fosse uma túnica que a gente levasse para troca, uma túnica de troca, por exemplo. Se essa sujar, eu vou colocar aquela outra túnica porque essa sujou. Não, o grego não dá margem para uma túnica de troca se a outra sujar, como eu disse. Mas, então, se o grego não dá margem para falar que é uma túnica para troca, caso a outra suje, o que significa essas 2 túnicas, então? Que segunda túnica é essa? Ou seja, seria uma túnica que nós colocaríamos sobre a primeira túnica. Então, quando Jesus fala, não usem 2 túnicas, não levem 2 túnicas, porque uma única basta. Nós não precisamos colocar uma segunda túnica sobre a primeira túnica. É interessante isso e ao mesmo tempo estranho. Jesus quer dizer que uma única túnica basta e que a segunda só vai atrapalhar a primeira. E que única túnica é essa que basta? É a mesma que nós encontramos aqui em Marcos capítulo 5, versículo 15. Só você voltar um pouquinho o evangelho aí. Marcos 5, versículo 15 diz assim: aquele possesso de Gerasa, os demônios que estavam nele foram para os porcos, os gadarenos. O versículo 15, uma vez que esse gadareno foi liberto dos demônios, olha o que diz a palavra. Chegaram onde estava Jesus e viram o possesso sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele que tivera legião, e ficaram com medo. E estava vestido, esse estar vestido aqui, na verdade, ele estava com a sua túnica, a única túnica que ele havia perdido, que é a túnica da graça de Deus, a túnica do poder de Deus. Então, quando nós saímos para a evangelização, basta para nós uma única túnica, aquela que Adão havia perdido e que o Senhor o revestiu, e que o filho pródigo também foi revestido, ou seja, a túnica da vontade de Deus, a túnica do poder de Deus, a túnica que Deus revestiu o próprio Adão. E que túnica é essa? O que tem nessa túnica? Nós encontramos o que tem nessa túnica lá no Salmo 104, versículo 2. Muitas passagens bíblicas, mas eu creio que isso lhe ajuda a compreender um pouquinho mais a Sagrada Escritura. O Salmo 104, versículo 2 diz assim: revestido de majestade e de esplendor, envolto em luz como no manto, tu estendes o céu como uma tenda. Ou seja, então essa túnica para a evangelização, uma única que devemos levar é a túnica da luz de Deus, é da majestade e do esplendor de Deus sobre nós. Essa túnica nós também a encontramos em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 4, que eu nem vou pegar lá, mas você pode pegar depois. Vai dizer que é aquela túnica que não se gastou com o tempo. Enfim, tuas vestes não se gastaram pelo uso, nem os pés se incharam durante os 40 anos. Então, é a túnica que não se desgasta com o tempo, é a túnica que o próprio Deus nos reveste. E essa túnica nós também a encontramos lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, diz assim: eu respondi, tu é que sabes, meu Senhor. Então ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, que vestes, se a gente colocar uma segunda veste, vai cobrir a veste da graça de Deus, a veste do poder de Deus, a veste que foi lavada no sangue do Cordeiro. E ainda temos Apocalipse 19, versículo 8, que ainda vai falar dessas vestes com as quais nós precisamos nos revestir para a missão. Apocalipse 19, versículo 8 diz assim: foi-lhe dado vestir-se com linho brilhante e puro. O linho significa as obras justas dos santos. Então, a veste lavada no sangue do Cordeiro, as vestes da santidade, das obras de santidade. E por que nos basta uma única túnica? Porque lá em Gálatas, São Paulo vai escrever isso aos Gálatas. 2 de Coríntios, olha o que a palavra de Deus vai dizer
Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 27, diz assim, São Paulo aos Gálatas: vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Então, para nós basta uma única túnica para anunciar o Evangelho. Se nós colocarmos uma outra túnica por cima, essa outra só vai esconder a pureza genuína do Evangelho, seria mostrar para o mundo um outro Evangelho que não é o Evangelho de Jesus Cristo. Então nós anunciamos o poder de Deus, anunciamos o Evangelho por causa que o próprio amor que nos leva a fazê-lo, mas estamos revestidos da túnica de Cristo, a túnica lavada no seu sangue, a túnica das obras de santidade, a túnica que é o próprio Jesus que nos reveste do seu poder e da sua vida. Que nesse domingo nós possamos compreender que a nossa evangelização só acontece se tivermos amor a Deus e ao próximo e se estivermos revestidos da glória, da graça, da luz, da majestade do próprio Deus. Que o Senhor lhe abençoe e que você possa sair a partir de hoje com desejo profundo de fazer com que os homens conheçam o Deus que está vivo e ressuscitado, Jesus de Nazaré, e que Ele lhe abençoe. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo.